A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus em medidas. Será que a Bíblia nos ensina que Deus dá a sua graça de forma medida? Nós sabemos que o supremo favor, por meio da sua grandiosa graça e amor, Ele entregou a Jesus Cristo para morrer, para derramar todo o seu sangue, para que todos os homens sejam salvos. Ele pagou, Jesus pagou pelos pecados de todos os homens, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça salvadora veio para todos, não apenas para mim e para você. Todos os homens na face da terra receberam da graça salvadora de Cristo. Mas nós vamos ver que nós precisamos continuar caminhando nessa graça, porque graça significa um favor imerecido, aquilo que nós não merecemos. Nós não merecíamos que Jesus morresse gratuitamente pelos nossos pecados, mas Ele fez por amor, para que nós fôssemos justificados, aceitos diante de Deus. E isso é graça, é aquilo que Deus nos dá, que nós não merecemos, sem merecimento. Mas nós vamos ver que esses favores, porque Deus continua agindo com favores para os seus filhos durante a nossa caminhada com Ele. E essa graça que Ele tem conosco, que Ele manifesta para nós todos os dias, também depende de um relacionamento que nós estabelecemos com Ele. Por isso é a medida da graça. Olha o que diz a palavra. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A superabundância que Paulo está dizendo que a graça superabunda na vida daqueles que reconhecem a sujeira, o estado que nós estávamos. Então superabundou a graça. Também ele vai dizer assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui Tiago está falando para a igreja, que aqueles que agem de forma soberba, Deus resiste a essas pessoas. Mas quando nós caminhamos em humildade, Ele dá maior graça. Olha aí a graça em medida. Ele dá maior graça. Por quê? Porque Ele anseia por nós ao ciúme. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. E no verso anterior, ele diz que nós não devemos ter amizade com o mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então aqui, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, andamos em humildade, Ele nos dá maior graça, graça maior, ou seja, uma medida de favor. Todos os dias nós carecemos desse favor. Quando nós acordamos em saúde, em vigor, em disposição para servirmos ao Senhor, para trabalharmos, para fazermos aquilo que agrada ao Senhor, isso é mediante a graça dele. Então nós dependemos todos os dias do favor ou dos favores de Deus, da graça divina. Então nós temos que andar em humildade para continuarmos a caminhar nessa graça. Olha mais o que diz. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então Jesus, quando criança, ele cresceu na sabedoria e na graça, na estatura e na graça de Deus, mostrando que todos os dias nós dependemos dessa graça.
E aqui João também diz que ele nos dá graça sobre graça. Então nós temos que andar segundo a palavra do Senhor, confiando nele, agradando a ele, para que nós possamos desfrutar todos os dias essa graça. Olha mais o que diz a palavra. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Aqui Paulo está se referindo a uma situação específica, quando os coríntios abençoaram a igreja de Jerusalém financeiramente, com provisão de alimento. E ele está dizendo que os irmãos da Macedônia oravam pelos coríntios, enquanto a graça de Deus superabundava na vida desses irmãos. Então vejamos como a medida da graça, a graça estava superabundando na vida dos coríntios. Paulo também vai continuar dizendo, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então Paulo novamente está dizendo que a graça se multiplicava na vida dos coríntios. Então nós podemos e devemos continuar recebendo graça sobre graça, favor sobre favor de Deus em nossas vidas, na medida que nós caminhamos com Ele, andamos segundo a palavra dEle, nós experimentamos da abundância da graça que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, quando Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.